história de hoje aconteceu com uma mulher chamada Joana, da cidade de Itaperuna, no estado do Rio de Janeiro. A partir de agora, a história será contada do ponto de vista dela. Me chamo Joana e faz mais de 20 anos que trabalhei como cozinheira em uma pousada no interior do Rio de Janeiro. A pousada ficava em um lugar isolado, cercado por uma mata fechada que parecia não ter fim. O próprio local era um casarão antigo, com corredores estreitos e longos, um chão de madeira que rangia ao menor movimento e uma decoração que misturava o rústico com o decadente. Não havia muitos hóspedes, pois a pousada era pequena, mas atraía pessoas que buscavam sossego e o contato com a natureza, especialmente por estar próxima a uma cachoeira muito conhecida na região. Minha rotina era simples, mas intensa. Chegava cedo, antes de o sol nascer, para organizar o que sobrava do jantar da noite anterior e preparar o café da manhã. Passava o dia na cozinha, cozinhando almoços e jantares para os poucos hóspedes que ficavam ali. No fim do dia, limpava tudo e deixava os ingredientes prontos para o dia seguinte. Eu só saía quando o sol já tinha se posto, pegando um caminho a pé até o ponto de ônibus, que me levava para casa. Esse trecho era deserto e escuro, ladeado pela mata que parecia esconder segredos que eu nunca quis desvendar. A pousada tinha um ar peculiar, uma mistura de beleza natural e algo inexplicavelmente opressor. No início atribuí a sensação à solidão do local, mas com o tempo percebi que havia mais. O casarão tinha um andar superior que era raramente usado. Seu Eustáquio, como iremos chamá-lo aqui, o dono da pousada, dizia que o piso estava velho e perigoso. Melhor não arriscar, Joana, ele sempre avisava quando eu perguntava. Ainda assim, às vezes eu ouvia sons vindos de lá. Passos leves, quase imperceptíveis, que ecoavam pelo teto da cozinha quando eu estava sozinha. As primeiras semanas foram tranquilas, mas as coisas começaram a mudar de forma sutil. Me lembro de uma noite em particular que eu estava lavando a louça quando ouvi passos no salão de refeições. Como a pousada era pequena, pensei que fosse algum hóspede indo pegar água ou algo assim. Quando fui verificar, não havia ninguém. As cadeiras estavam todas em seus lugares e o salão estava mergulhado em silêncio. Voltei para a cozinha, mas fiquei com a sensação de estar sendo observada. Com o passar dos dias, outros eventos estranhos aconteceram. Panelas que eu tinha certeza de ter guardado no armário apareciam sobre o fogão. A porta da despensa que eu sempre trancava antes de ir embora amanhecia aberta. Uma vez encontrei farinha espalhada pelo chão da cozinha, formando o que parecia ser uma pegada pequena, com dedos longos demais para serem humanos. Quando falei sobre isso com seu Eustáquio, ele apenas deu de ombro e disse que devia ser coisa da minha cabeça. Lugar antigo tem disso, Joana. É o vento ou os bichos da mata. Ele falou, como se isso explicasse tudo. Comecei a prestar mais atenção ao casarão. Algumas noites, enquanto limpava a cozinha, senti uma presença. Era como se alguém estivesse parado atrás de mim,
observando cada movimento. Virei-me várias vezes para olhar, mas nunca havia ninguém. Certa vez, a sensação foi tão forte que me virei bruscamente e acabei derrubando uma pilha de pratos no chão. O barulho ecoou pela cozinha, mas o salão ao lado permaneceu em um silêncio absoluto, quase antinatural. Uma noite, depois de um dia cansativo, fiquei mais tempo do que de costume na cozinha, limpando e organizando os ingredientes. Enquanto eu lavava as últimas louças, ouvi um som que gelou a minha espinha. Uma risada baixa, quase como um sussurro, vindo do salão. Parecia a risada de uma criança. Meu coração disparou, mas tomei coragem e fui até lá. Mais uma vez, não tinha ninguém. Apenas o vazio do salão e as sombras projetadas pelas luzes fracas. Apaguei as luzes e saí o mais rápido que pude. O caminho para o ponto de ônibus naquela noite foi diferente. Enquanto eu andava, sentia a clara sensação de que algo me observava. O som dos meus passos ecoava, mas por vezes parecia haver outros passos, mais leves, como os de uma criança me seguindo. Parei e olhei para trás, mas só vi a estrada vazia e a mata escura. Mesmo assim, acelerei o passo com o coração na garganta. Na semana seguinte, uma das hóspedes veio até a cozinha logo cedo. Era uma senhora idosa que estava hospedada com a neta. Ela me perguntou se havia mais alguém trabalhando na pousada à noite. E eu disse que não, que à noite só ficava um vigia ali. Com um olhar preocupado, ela contou que na noite anterior tinha visto uma criança correndo pelo corredor. Mas quando saiu do quarto para olhar, não encontrou nada. Aquilo me arrepiou, pois era a mesma risada que eu tinha ouvido na cozinha dias antes. Pouco tempo depois, um grupo de hóspedes reclamou que não conseguia dormir por causa dos barulhos no andar de cima. Fiquei surpresa, já que o andar de cima não era utilizado. Seu Eustáquio subiu para verificar e voltou dizendo que não havia nada, mas a sua expressão estava diferente. Ele parecia pálido, como se tivesse visto algo, mas se recusava a falar sobre o assunto. Na noite mais aterrorizante, precisei ficar até mais tarde, porque um grupo de 4 hóspedes havia pedido para jantar fora do horário. Quando terminei de limpar tudo, a pousada já estava mergulhada em silêncio. Enquanto apagava as luzes, ouvi passos rápidos no andar de cima. Peguei uma faca da cozinha e subi com cuidado, tentando manter a calma. Os cômodos estavam todos vazios e escuros lá. Mas uma das portas, que deveria estar trancada, estava entreaberta. Quando me aproximei, um cheiro forte de terra molhada e ferro invadiu meu nariz. Empurrei a porta com cuidado, mas o quarto estava vazio, exceto por uma cadeira no canto. A sensação de ser observada era sufocante. Fechei a porta com força e desci correndo. Naquela noite, o caminho para o ponto de ônibus foi o pior de todos. A mata ao redor parecia mais viva, como se algo estivesse se movendo entre as árvores. Ouvi um sussurro que não pude entender, mas senti o peso da ameaça. Quando estava quase chegando no ponto, vi uma figura pequena e encurvada, parada ao lado da estrada.
Não era possível distinguir os detalhes no escuro, mas os olhos brilhavam de uma forma inumana. Meu corpo congelou por um momento, mas então eu comecei a correr, ignorando tudo ao meu redor. Só parei quando o ônibus chegou e entrei ofegante, sem olhar para trás. Nos dias seguintes, comecei a ter pesadelos recorrentes. Sonhava que estava presa na cozinha, incapaz de sair, enquanto algo se aproximava pelas sombras. Em uma das noites, acordei com o som de batidas na janela do meu quarto. Quando abri a cortina, vi apenas o vazio da noite. Mas o medo permaneceu comigo até o amanhecer. Decidi que não podia mais continuar naquele trabalho. Contei tudo ao seu Eustáquio, mas ele novamente minimizou, dizendo que era cansaço ou a minha imaginação. Mesmo assim, entreguei meu aviso prévio e busquei outro emprego. Nas últimas noites que passei naquele lugar, eu rezava antes de sair e evitava olhar para os lados no caminho. Hoje em dia eu moro em outra cidade e trabalho como cozinheira em uma escola. Nunca mais vivi experiências como aquelas, mas a memória do que aconteceu na pousada ainda me assombra. Evito lugares isolados e com histórias estranhas. E às vezes me pergunto se aquilo que vi e ouvi ficou preso naquele casarão, ou se ainda me observa de longe, esperando o momento certo para se revelar novamente.